Esse é um remaster do rap da Primeira Guerra Mundial. O primeiro continuará no canal como não listado nas playlists Rap de História e EP História Parte 1. O conhecimento geral não tem nenhum compromisso com ideologia política ou muito menos se familiariza com os eventos aqui citados. Apenas mostramos a história de uma forma diferente. Se você gostar da música, deixe seu like, mas não confunda ela está boa com apologia. Muito obrigado e um ótimo vídeo. Era um mundo vivendo uma revolução industrial, um crescimento que chegava a ser anormal, evolução de bens de consumo belicamente, a Europa se armando até os dentes, e a bela época corria lentamente, e vários impérios formavam suas intentes. Século XIX a chapa já tava quente, uma futura guerra era algo eminente. Com a morte do Francisco tudo desencadeou, lá em Sarajevo a mão negra o assassinou, reivindicou e a Sérvia disso fez pouco caso, e o Império Austro-Húngaro nessa história ficou bravo. A Rússia se mobilizou, a Alemanha alertou, o Império Austro a guerra contra a Sérvia declarou, e ali no dia 28 tudo começou. Após a crise de julho a Europa guerreou, gerou e desenrolou de uma forma bem brutal, morrendo mais de 10 milhões de pessoas no final. Comemoração de Natal, crime de guerra e motins, essa era a grande guerra que iria levar as outras até o fim. E essa guerra virou dois pesos numa balança, era tríplice entente versus aliança, sem esperança aos civis e aos demais, eram aliados versus os impérios centrais. França, Rússia e Inglaterra eram a entente, Alemanha, Áustria e Itália aliados inicialmente, e a Itália trocou de lado posteriormente, sendo traída no final da guerra mais pra frente. Tannenberg, Marne, Gallipoli, Jutland, Verdun, Ypres, Caporetto e Amiens. Essas foram algumas das batalhas da Primeira Guerra. As bombas em Somme foram sentidas na Inglaterra. O conflito foi dividido em algumas partes. A guerra de movimento iniciou a primeira fase, e o sistema bélico passava por evoluções, chegando à fase de trincheira e posições. As ofensivas finais fecharam a terceira parte. A era tecnológica mostrou a beleza de sua arte, uma arte que não foi tão bela, mas capaz de fazer o Guernica do Pablo simbolizar a paz. Voltando ao início, a coisa era bem sinistra. A invasão à Bélgica deixou a Inglaterra estarrecida. A Bélgica se declarou um país neutro. O estupro alemão fez com que a rainha entrasse no meio. A França estava prostituta com a Alemanha, então eles foram com tudo nessa campanha, porque eles queriam mudar sua cena do fato de ter perdido a Alsácia e a Lorena. Quem não assumiu o problema foram os italianos, que saíram dos aliados por debaixo dos panos. E lá na Ásia, o Japão se aliou à entente, objetivando as colônias da Alemanha em mente. Enquanto isso, o Tio Sam financiava com suprimentos, dizendo que poderia entrar a qualquer momento. E esse momento veio com vacilo alemão, quando afundou alguma de suas embarcações. Eles tinham parceria com a Inglaterra e França, e isso foi crucial para fechar sua aliança. Tô dentro, neguinho. Criaram armas químicas silenciosas que matavam de forma rápida e dolorosa granadas e metralhadoras grandes, máscaras de gás, aviões. A Rússia passava por uma revolução, ela assinou Brest-Litovsk que saiu da confusão. Às vezes no fronte ela nem tinha munição e mandava camponeses como soldados sem preparação. Assim que os russos saíram, os estados entraram, logo de cara mais de 1 milhão de soldados mandaram. Eles fizeram uma pequena baguncinha, na sequência chegou o Brasil com a Batalha das Toninhas. O Brasil foi convocado a entrar na guerra no final, mesmo entrando tarde ele não chegou aí tão mal. Mesmo com o fiasco da Batalha das Toninhas, o Brasil representou com sua modesta marinha. Temos creditado a destruição de um submarino que tentou nos matar, mas não peitou quando reagimos. Nossos médicos foram bem no fronte de guerra, mas quem pesou mesmo foram os estados França e Inglaterra. Eles fizeram os impérios assinarem um armistício que fazia da final aquele conflito. E assim em 1918, no dia 11 de novembro, terminava esse grande conflito sangrento. O Tio Sam apresentou os 14 pontos. O Brasil participou da criação da Liga para evitar confronto. O Tratado de Versalhes chegou como um balde de água fria, pois deixou a Alemanha impotente e vazia. E as consequências não pararam por aí. Alguns impérios depois dessa guerra deixaram de existir. E eu vou finalizar agora aqui. Aguardem o rap do Hitler, porque ele há de estar por vir. Você acha? Até a próxima. Filho de Hokage, mas tratado como monstro ao ponto de ver tudo isso como um afronto. Um de Juri que predeterminado a se tornar o melhor e deixa meu legado. Fardo esse que eu escolhi, são dos ninja mais forte já visto por aí. Não importa o que aconteça no meu sonho, eu vou seguir. A maior dessas barreiras eu vou destruir.
Ei, Nemesis, tamo de volta, devastação total. Por onde passou, mais de 50 milhões de pessoas ela matou. Presença em todos os continentes ela marcou. Agora vamos ver como tudo começou. Após a primeira guerra, o caldo engrossou. O tratado de Versalhes a Alemanha assinou, e todo o prejuízo da primeira guerra ela pagou. E isso simplesmente a devastou. Na crise de 29 a situação deu complicada. Na União Soviética isso não foi nada. Em 1932 Hitler chegou no poder. Algumas coisinhas ele começou a fazer. Aumentou o seu exército, expandiu seu território. Desrespeito pelo tratado de Versalhes era notório. Anexou a Áustria, os Sudetos e um pouco mais. Mussolini na Itália atrás dos seus passos vitais. Rápido como virais, Hitler falou união. Dividiu a Polônia e fez um tratado de não agressão. A Inglaterra e França observavam até então. Disseram que se invadisse eles iam cair pra mão. Setembro de 39 Hitler partiu. A Segunda Guerra na Europa explodiu. Viu, ele não era chegado em acordo. Bloqueio marítimo no Atlântico, uma coisa de doido. A Blitzkrieg alemã era avassaladora, sua velocidade de invasão assustadora. Em abril caiu a Noruega junto à Dinamarca. Junho ele partiu pra França pra deixar sua marca. Invadiu parte dela junto com a Itália. A França caiu no trem assim numa rendição lendária. Da França pra Inglaterra, uma batalha no ar. Hitler versus Churchill, o inglês soube se virar. O tripartite é assinado em setembro de 40. Alemanha, Japão e Itália como o eixo se apresenta. Inglaterra, Estados Unidos, França e União são os aliados no outro lado dessa sessão. 41, Operação Barbarossa é apresentada, e Hitler tentou invadir a União numa ação ousada. Stalin entrou na festa, entrou muito bolado, apanhou um pouco e mudou com a batalha de Stalingrado. A Blitzkrieg tinha um defeito e ele era o cansaço. A terra arada de Stalin causou um embaraço. O general Inverno chegou como um carrasco, obliterando boa parte dos soldados. Lá no Pacífico a situação não era pacífica. O Japão queria os estados de uma forma intrínseca, e pra neutralizar o famigerado estado eles decidiram atacar Pearl Harbor. Péssima escolha. Um ataque bem sucedido e covarde. O Japão não tinha declarado guerra antes do ataque. Imagine o tamanho da felicidade americana. Eles entraram pra guerra e zoaram o plantão da Alemanha. Os States chegaram no continente africano. Na Tunísia os nazis se renderam aos americanos. Da Tunísia pra Itália o caminho se abriu, e o país de Mussolini simplesmente se dividiu. A divisão gerou a Mussolini sua prisão. A Itália mudou de lado, fazendo de novo uma nova traição. Hitler pagou de bolos junto com Haddad, invadiu Itália e da cadeia tirou seu confrade. Lá no Atlântico os nazis perdiam sua vez. Perderam 40 submarinos em maio de 43. Hamburgo e Berlim começaram a ser bombardeada. É criada a Força Expedicionária Aliada. Batalha das Filipinas, ponto alto da espionagem. Vingança estadunidense, interceptação de mensagens. Pilotos japoneses com a honra em seu deleite. Inúmeros kamikazes lá no Golfo do Leite. 1944 Roma cai pros aliados. Termina o cerco de Leningrado. Em junho, o dia D é executado. Nas praias da Normandia o fogo é intensificado. Agosto, os nazistas vazaram da França. No Monte Castelo a febre deixa sua herança. A marcha pra Berlim começou o seu encarte. Aliados, cabeça de Hitler à parte. Stalin chegou primeiro e deu mó dó. Ele não era Aécio, mas de Hitler viu só o pó. Ele se matou pra não ser exposto em uma vitrine. Não queria que repetisse o que fizeram com Mussolini. Dono do Holocausto, menos 6 milhões de vidas. Maio de 45 a Alemanha estava rendida. O Japão não se rendeu, mas rendeu essa forte rima. Sua negligência gerou Nagasaki e Hiroshima. As bombas atômicas deixaram as cidades vazias. Agosto acabou o conflito e começou a Guerra Fria. Criaram a ONU e dividiram a Alemanha em concreto. Pegaram seus cientistas e julgaram todo o resto. Muito obrigado e até uma próxima. Nemesis. A guerra começa e é dividida em 4 atos, onde a balança pesou para os dois lados. A França tinha uma população bem maior, porém o exército da Inglaterra era bem melhor. Os cavaleiros franceses lutaram por inteiro, mas Inglaterra ainda contava com seus arqueiros. A guerra teve uma pausa, veja o intuito. A peste negra veio.
guerra chegou ao final pra dar a vez a outro conflito global. Um mundo devastado e dividido pelo idealismo, o socialismo versus o capitalismo. Duas superpotências disputando o globo, podendo gerar um conflito louco. A gente não precisava de um conflito, precisávamos apenas de sermos reconstruídos. Em 47 o plano Marshall foi apresentado, auxiliando os países devastados. A Comecon é lançada pela União Soviética em resposta aos Estados Unidos da América. Criaram a OTAN caso houvesse discórdia, então a União fez o Pacto de Varsóvia. Tratados feitos pra caso viesse a guerra, gerando medo e pânico no planeta Terra. Se houvesse uma guerra seria nuclear e nenhuma das duas potências iria ganhar. Mas teve conflitos indiretos, olha a ideia, nos países Vietnã, Cuba e Coreia. Em 61 o muro de Berlim é levantado, a vergonha de uma guerra num país derrotado. Da corrida armamentista espacial, o mundo queria saber quem tinha mais potencial. Em 57 os soviéticos lançam o Sputnik, o tio Sam ficou pra trás no início, acredite, mas eles se ajustaram e meteram brasa. Se organizaram em 58, criaram a NASA. E com muita objetividade, os americanos pisam na lua 11 anos mais tarde. Após a morte de Stalin em 53, o mundo pôde desfrutar da paz outra vez. Até a revolução da Hungria deu seu início, guerra de Suez e a crise dos mísseis. Após essa crise houve uma distensão, tratados de desarmamento sendo postos em ação. TPN Saudi, tratado de Moscou, evitaram uma guerra que a crise gerou. Em 66 a França da OTAN saiu, mais tarde a Alemanha Ocidental, a ONU se uniu. Mas em 77 a União perdeu um forte aliado, a China resolveu mudar de lado. Ela foi reconhecida, o que não era antes, integrada à ONU junto com seus novos governantes. Faltava 10 anos e a tensão aumentava e o medo batia cada dia que passava. A União invadiu o Afeganistão, matou o seu líder gerando uma forte tensão. Em 81 os estados trocaram seu presidente, este que veio com uma política imponente. Chegaram a ajudar Saddam Hussein, não foi coisa pouca, pra 2 décadas depois mandar ele pra foca. A União começava a se desequilibrar, tinha muitos gastos, não tinha de onde tirar. Por lá Gorbachev chegou ao poder e sanções radicais ele teve que fazer. Devido a Chernobyl, uma explosão obrigou os soviéticos a afrouxarem a mão, mas a União já estava perto do seu fim. O ponto culminante disso foi a queda do Muro de Berlim em 31 de dezembro de 1991. Em sociedade cética, Gorbachev anuncia o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e assim, 44 anos no total, a Guerra Fria chegou ao seu final. Da bela época pra corrida armamentista, a Europa observava a guerra à vista. Os países queriam as suas expansões, nem que pra isso eles tivessem que matar milhões. Políticas de alianças de países potentes que geraram a tríplice